conservador, estadista apaixonado pelos males existentes, diferentemente do liberal, que deseja substituí-lo por outros. Dicionário do Diabo. Capítulo 5. Política. Porque não podemos simplesmente nos entender. Discutiremos como superpoderes e desinfetantes para as mãos afetam nossa ideologia política. Os autores lamentam. Em abril de 2002, a American Journal of Political Science publicou um relatório de pesquisa intitulado Correlação, não causa. A relação entre traços de personalidade e ideologias políticas. Foi escrito por pesquisadores da Universidade da Comunidade da Virgínia que estudaram a ligação entre crenças políticas e características da personalidade. Eles descobriram que ambas estavam conectadas e que a conexão poderia ser atribuída aos genes. Ao longo do caminho, os pesquisadores perceberam que certos traços de personalidade estavam associados a liberais e outros a conservadores. Eles estavam particularmente interessados em uma coleção de características de personalidade, que os psiquiatras chamam de constelação da personalidade, chamada P. Os autores observaram que as pessoas com baixos valores de P são mais propensas a serem altruístas, sociáveis, simpáticas e convencionais. Por outro lado, aquelas com altos valores de P são manipuladoras, obstinadas e práticas, apresentando características como disposição para correr riscos, busca por sensações, impulsividade e autoritarismo. Então concluíram. Dessa forma, supomos que valores mais altos de P estão relacionados a uma atitude política mais conservadora. Eles encontraram exatamente o que tinham previsto. Os estereótipos, disseram, eram verdadeiros. Conservadores tendem a ser impulsivos e autoritários, enquanto liberais tendem a ser sociáveis e generosos. Mas em ciência, encontrar exatamente o que se espera pode ser um sinal de alerta. Assim, em janeiro de 2016, 14 anos depois da reportagem original, a revista publicou uma retratação. Os autores lamentam o erro ocorrido na versão publicada de Correlação não causa a relação entre traços de personalidade e ideologias políticas. A interpretação do código foi invertida. Alguém tinha trocado as etiquetas. A interpretação correta do estudo era o oposto do que foi relatado. Os liberais, não os conservadores, é que eram manipuladores, obstinados e práticos, e os conservadores, não os liberais, tendiam a ser altruístas, sociáveis, simpáticos e tradicionalistas. Muitas pessoas ficaram surpresas com essa reversão. No entanto, se considerarmos o que o estudo revelou em seu nível mais básico e como essa descoberta se relaciona com o sistema dopaminérgico, os resultados revisados fazem sentido. Com certeza mais sentido que as conclusões originais, amplamente divulgadas, porém invertidas. As limitações do estudo da personalidade. Psicólogos trabalham há décadas para desenvolver métodos para a medição da personalidade. Eles descobriram que a personalidade pode ser dividida em diferentes domínios, como até que ponto o indivíduo é aberto a novas experiências ou disciplinado. Os psicólogos americanos dividem a personalidade em 5 domínios, enquanto os britânicos preferem 3. De qualquer forma, quando um cientista se concentra em um dos domínios, estará medindo apenas uma fatia da personalidade de alguém, não uma pessoa inteira. Considere 2 enfermeiras que têm pontuações altas em compaixão. À primeira vista, pode-se imaginar 2 pessoas semelhantes, mas existem outros domínios da personalidade. Uma delas pode ser extrovertida e expansiva, e a outra introvertida e contida. Embora as enfermeiras possam ter alguns traços de personalidade em comum, elas formam um grupo formado por indivíduos únicos. Outra limitação das avaliações da personalidade é que cientistas geralmente relatam a pontuação média de um grupo. Portanto, se um estudo descobrir que os liberais têm mais disposição para correr riscos que os conservadores, é provável que naquele grupo de liberais haja alguns que priorizam a segurança. Os estudos da personalidade nos ajudam a prever o que um grupo de pessoas fará, mas não são tão úteis para antecipar o que um indivíduo fará.
Progressistas imaginam um futuro melhor. As características que o estudo finalmente associou aos liberais, disposição para correr riscos, busca por sensações, impulsividade e autoritarismo, são típicas da dopamina elevada. Mas pessoas dopaminérgicas tendem a apoiar políticas liberais? Parece que a resposta é sim. Os liberais muitas vezes se referem a si mesmos como progressistas, termo que sugere melhorias constantes. Os progressistas abraçam as mudanças, imaginam sempre um futuro melhor e, em alguns casos, acreditam que a combinação certa entre tecnologia e políticas públicas poderá eliminar problemas fundamentais da condição humana, como pobreza, ignorância e guerras. Os progressistas são idealistas que usam a dopamina para imaginar um mundo muito melhor que este em que vivemos hoje. O progressismo é uma seta apontando para frente. De fato, um grupo de cientistas do Instituto de Psiquiatria de Londres descobriu que os receptores de dopamina se aglomeravam mais fortemente no cérebro de pessoas com pontuações P altas do que no de pessoas com pontuações mais baixas. Uma acumulação densa de receptores produzia sinais de dopamina mais fortes, os quais, por sua vez, davam origem aos traços característicos da personalidade. A conexão também é verificada quando examinamos o que P significa: psicoticismo. Scores altos de P são um fator de risco para desenvolvimento de esquizofrenia. Isso não significa que todos os liberais corram o risco de se tornarem psicóticos, mas muitos deles têm pontos em comum com pessoas extremamente criativas que, às vezes, caem no terreno da psicose. A palavra conservador, por sua vez, sugere a manutenção do melhor que herdamos dos que vieram antes de nós. Os conservadores costumam desconfiar de mudanças, não gostam de especialistas que tentam fazer a civilização avançar, dizendo a eles como agir, mesmo quando é do seu interesse. Por exemplo, leis que obrigam os motociclistas a usar capacetes ou regulamentos que promovam uma alimentação saudável. Os conservadores suspeitam do idealismo dos progressistas, que consideram um esforço impossível para criar uma utopia perfeita, um esforço com mais probabilidades de levar ao totalitarismo, sistema em que uma elite domina todos os aspectos da vida pública e privada. Em contraste com a flecha do progressismo, o conservadorismo é bem mais representado por um círculo. Matt Bai, ex-correspondente político da The New York Times Magazine, reconheceu inadvertidamente a diferença de dopamina entre esquerda e direita quando escreveu: os democratas vencem quando incorporam a modernização. O liberalismo triunfa apenas quando representa uma reforma do governo, não sua mera preservação. Os americanos não precisam dos democratas para defenderem nostalgia e restauração. Para isso, já têm os republicanos. A conexão entre dopamina e liberalismo é demonstrada com mais força quando observamos grupos específicos de pessoas. Indivíduos dopaminérgicos tendem a ser criativos, trabalham bem com conceitos abstratos, gostam de buscar novidades e se sentem insatisfeitos com o status quo. Mas existe alguma prova de que essas pessoas, assim, tendam a ser politicamente liberais? As startups do Vale do Silício atraem exatamente esse tipo de indivíduo, criativo, idealista, habilidoso em áreas abstratas como engenharia, matemática e design. São pessoas rebeldes que buscam mudanças, mesmo quando correm o risco de fracassar. Empreendedores do Vale do Silício e os indivíduos que trabalham para eles tendem a ser bastante dopaminérgicos. São teimosos, correm riscos, buscam sensações e são práticos. Características de personalidades associadas aos liberais na versão corrigida no artigo publicado na American Journal of Political Science. O que sabemos sobre a política do Vale do Silício? Uma pesquisa com fundadores de startups revelou que 83% tinham uma visão progressista de que a educação pode resolver todos ou a maioria dos problemas da sociedade. Entre o público em geral, apenas 44% acreditam que isso é possível. Os fundadores de startups eram mais propensos que o público em geral a acreditar que o governo deveria encorajar decisões pessoais inteligentes. 80% deles achavam que quase todas as mudanças são boas a longo prazo. E na eleição presidencial de 2012,
mais de 80% das doações dos funcionários das principais empresas de tecnologia foram para Barack Obama. De Hollywood a Harvard. Outro exemplo da ligação entre dopamina e liberalismo pode ser encontrado no setor do entretenimento Hollywood, que é a meca da criatividade americana, bem como o modelo do excesso dopaminérgico. Nossos artistas de maior destaque estão sempre e febrilmente em busca de mais dinheiro, mais fama, mais drogas, mais sexo e o que quer que esteja na última moda. No entanto, ficam facilmente entediados. Segundo um estudo feito pela Fundação Merit, o Laboratório de Ideias do Reino Unido, a taxa de divórcio entre celebridades é quase o dobro da população em geral. É ainda pior durante o primeiro ano de casamento, quando os casais precisam fazer a transição do amor apaixonado para o amor companheiro. Celebridades recém-casadas têm quase 6 vezes mais probabilidade de se divorciar do que pessoas comuns. Muitos problemas que os atores enfrentam são de natureza dopaminérgica. Um estudo de 2016 com atores australianos descobriu que, apesar de reconhecerem o senso de propósito e crescimento pessoal decorrente do trabalho, os atores eram por demais vulneráveis a doenças mentais e citaram uma série de problemas, incluindo falta de autonomia, inadaptação ao ambiente de trabalho, relações interpessoais difíceis e elevada autocrítica. Desafio muito difíceis para indivíduos extremamente dopaminérgicos, que precisam se sentir no controle de seu ambiente e que muitas vezes têm dificuldade em estabelecer relacionamentos humanos complexos. Quanto à política, as visões liberais predominam em Hollywood. De acordo com a rede de televisão CNN, as celebridades doaram $800 mil para a campanha de reeleição do presidente Barack Obama, em comparação com apenas $76 mil para o desafiante republicano Mitt Romney. O Centro de Política Responsável, que publica o site, informou que, naquele mesmo ciclo eleitoral, pessoas que trabalhavam para os 7 maiores corporações da mídia doaram 6 vezes mais para os democratas do que para os republicanos. O próximo na lista é o meio universitário. A academia é um templo de dopamina. Segundo a Fundação Merit, os acadêmicos vivem em uma torre de marfim, em oposição a um barraco, por exemplo, e dedicam suas vidas ao mundo abstrato das ideias. Eles são muito liberais. Nesse universo, é mais fácil você encontrar um comunista do que um conservador. Um editorial do The New York Times observou que apenas 2% dos professores de inglês eram republicanos, enquanto 18% dos cientistas sociais se identificavam como marxistas. A aplicação da ortodoxia liberal é mais difundida nos campos universitários do que em qualquer outra área. O comediante Chris Rock disse ao repórter da The Atlantic que não se apresenta em campos universitários porque o público se ofende facilmente com discursos que contrariam a ideologia liberal. Jerry também falou em uma entrevista de rádio que outros comediantes lhe disseram para não se aproximar de faculdade. São politicamente corretas demais, avisaram. Os liberais são mais inteligentes? Uma carreira numa universidade é geralmente um sinal de inteligência superior, mas a inteligência superior se estenderia aos liberais em geral, as pessoas mais propensas a ter sistemas de dopamina bastante ativos? Provavelmente sim. Testar a capacidade de manipular ideias abstratas, cortesia do circuito de controle da dopamina, é parte fundamental do método usado pelos psicólogos para medir a inteligência. Para explorar a questão da inteligência relativa de liberais e conservadores, Satoshi, cientista da Escola de Economia e Ciência Política de Londres, avaliou um grupo de homens e mulheres que fizeram testes de QI quando estavam no ensino médio. As pontuações foram calculadas por ideologia política e uma tendência notavelmente clara emergiu. Adultos que se descreveram como muito liberais tiveram pontuações de inteligência superiores às daqueles que se descreveram como simplesmente liberais. Os liberais, por sua vez, tiveram pontuações mais altas do que aqueles que se descreveram como no meio do caminho, e a progressão se manteve estável até aqueles que se descreveram como muito conservadores.
Com uma pontuação de 100, representando a média, os adultos muito liberais tinham um QI de 106 e os muito conservadores tinham um QI de 95. Uma tendência menor, mas semelhante, foi observada em relação à religiosidade. Os ateus tinham um QI de 103, enquanto os que descreviam como muito religiosos tinham uma média de 97. É importante enfatizar que estamos falando de médias. Dentro dos grupos maiores, há conservadores brilhantes e liberais não tão brilhantes. Além disso, as diferenças gerais são pequenas. A faixa normal, entre aspas, é de 90 a 109. A inteligência superior se inicia em 110 e a genialidade em 140. A flexibilidade mental, capacidade de mudar o próprio comportamento em resposta a circunstâncias cambiantes, é também uma forma de medirmos a inteligência. Para avaliar esse quesito, pesquisadores da Universidade de Nova York montaram um experimento no qual pediram aos participantes que apertassem um botão quando vissem a letra W e não os pressionassem quando vissem a letra M. Os voluntários tiveram que pensar rápido. Uma vez que a letra fosse exibida, eles dispunham de apenas meio segundo para decidir se apertavam ou não o botão. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, os pesquisadores às vezes mudaram a regra: pressione M, não pressione W. Os conservadores tiveram mais dificuldades que os liberais, particularmente quando uma série de sinais para pressionar era seguida por um sinal para não pressionar. Quando o sinal diferente aparecia, eles tinham problemas em ajustar o comportamento. Para medir a atividade cerebral durante os testes, os cientistas colocaram eletrodos na cabeça dos participantes. Não havia muita diferença entre liberais e conservadores quando o símbolo de apertar era exibido, mas quando era para não apertar, com os voluntários tendo apenas meio segundo para tomar uma decisão, os liberais instantaneamente acionavam uma parte do cérebro responsável pela detectação de erros, envolvendo antecipação, atenção e motivação. Algo que os conservadores não conseguiram fazer. Ou seja, quando as circunstâncias mudam, os liberais realizam um trabalho melhor, ativando rapidamente seus circuitos neurais e adaptando as respostas ao novo desafio. A inteligência tem sido definida de muitas formas diferentes. A maioria dos especialistas concorda que, de modo geral, um teste de QI não é o melhor recurso para medi-la. O que ele faz é avaliar a capacidade de fazer generalizações a partir de dados incompletos e descobrir novas informações usando regras abstratas. Outro modo de dizer isso é que um teste de QI mede a capacidade de uma pessoa para construir modelos imaginários com base em experiências passadas e, em seguida, usar esses modelos para prever o que acontecerá no futuro. A dopamina de controle desempenha um grande papel nessa atividade. No entanto, existem outras formas de definir inteligência, tal como a capacidade de tomar decisões acertadas no dia a dia. Para esse tipo de atividade mental, as emoções AA são essenciais. Antônio Damasio, neurocientista da Universidade do Sul da Califórnia e autor de O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano, observa que a maioria das decisões não pode ser abordada de modo puramente racional. Ou não temos informações suficientes, ou temos muito mais do que podemos processar. Por exemplo, em qual faculdade devo estudar? Qual é a melhor forma de dizer a ela o que sinto? Devo ser amigo dessa pessoa? De que cor devo pintar a cozinha? Devo me casar com ele? Agora é um bom momento para expressar minha opinião ou seria melhor ficar quieto? Estar em contato com essas emoções de modo a processar informações emocionais com eficiência é uma habilidade indispensável em quase todas as decisões que tomamos. A destreza intelectual não basta. Todo mundo está familiarizado com a imagem do gênio científico ou do escritor brilhante que, na vida real, é como uma criança indefesa, pois lhe falta bom senso, a capacidade de tomar decisões acertadas. O papel das emoções na tomada de decisões não foi estudado tão amplamente quanto o papel do pensamento racional. Entretanto, não seria irracional prever que indivíduos com um forte sistema de AAs teriam uma vantagem nessa área. Pontuação alta em teste de QI pode ser um bom prognóstico de sucesso acadêmico, mas para uma vida feliz,
a sofisticação emocional pode ser bem mais importante. A diferença entre tendências do grupo e casos individuais. Os cientistas geralmente estudam grandes grupos de pessoas, medem então as características que lhes interessam e calculam valores médios. Em seguida, comparam essas médias com o que se chama de grupo de controle. Um grupo de controle pode ser composto por pessoas comuns, pessoas saudáveis ou mesmo a população em geral. Por exemplo, um cientista pode fazer um estudo populacional que revela uma taxa mais alta de câncer entre indivíduos que fumam cigarros em comparação com os outros. Pode também fazer um estudo genético e descobrir que pessoas que têm um gene que acelera o sistema dopaminérgico são, em média, mais criativas que aquelas que não têm. O problema é que, quando falamos de médias em um grupo grande, sempre há exceções, às vezes numerosas exceções. Muitos de nós conhecemos fumantes inveterados que viveram até os 90 anos. Do mesmo modo, nem todos os indivíduos com um gene extremamente dopaminérgico são criativos. Muitos fatores influenciam o comportamento humano, como dezenas de genes diferentes interagindo uns com os outros, e em que tipo de família você cresceu ou se você foi encorajado a ser criativo desde jovem. Em geral, ter um gene específico faz só uma pequena diferença. Portanto, embora os estudos melhorem nossa compreensão sobre o funcionamento do cérebro, eles não são muito bons em prever como determinado indivíduo desse grande grupo se comportará. Em outras palavras, algumas observações sobre um grupo ao qual você pertence podem não ser verdadeiras sobre você especificamente, o que é de esperar. Genes receptores e a divisão entre liberais e conservadores. Há uma boa chance de que a dificuldade que os conservadores enfrentaram tenha se originado de diferenças em seu DNA. De fato, as atitudes políticas em geral parecem ser influenciadas pela genética. Além do artigo da American Journal of Political Science que acabamos de discutir, outros estudos corroboram uma ligação entre a disposição genética para uma personalidade dopaminérgica e a ideologia liberal. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, se concentraram em um gene que codifica um dos receptores de dopamina chamado D4. Como a maioria dos genes, o D4 tem diversas variantes. Pequenas variações nos genes são chamadas de alelos. A coleção de alelos diferentes em cada pessoa, somada ao ambiente em que ela cresceu, ajuda a determinar sua personalidade única. Uma das variantes do gene D4 é chamada 7R. As pessoas que têm a variante 7R tendem a procurar novidades, têm menos tolerância à monotonia e buscam o que é novo ou incomum. Podem ser impulsivas, curiosas, inconstantes, excitáveis, temperamentais e extravagantes. Por outro lado, pessoas pouco aventureiras são mais propensas a ser reflexivas, rígidas, leais, estoicas, contidas e frugais. Os pesquisadores encontraram uma conexão entre o alelo 7R e a adesão à ideologia liberal, mas somente quando a pessoa havia crescido exposta a distintas opiniões políticas. Para que a conexão ocorresse, era preciso existir tanto um componente genético quanto um componente social. A associação semelhante foi encontrada em uma amostra formada por estudantes universitários chineses na etnia Han, em Singapura, indicando que a ligação entre o alelo 7R e a adesão à ideologia liberal não é exclusiva da cultura ocidental. Humanos ou humanidade. Embora possam não ter alguns dos talentos virtuosos dos liberais dopaminérgicos, os conservadores, em média, são mais propensos a aproveitar as vantagens de um forte sistema AAS. Isso inclui empatia, altruísmo, particularmente sob a forma de donativos, e capacidade de estabelecer relacionamentos monogâmicos de longo prazo. A disparidade entre a esquerda e a direita dos donativos para instituições de caridade foi descrita num relatório de pesquisa publicado pelo jornal The Chronicle of Philanthropy. Os pesquisadores usaram dados do IRS, que é a Receita Federal dos Estados Unidos, para avaliar as doações a instituições de caridade de cada estado com base em como cada doador votou na eleição de 2012.
Segundo o Chronicle, as pessoas que doaram o maior percentual de sua renda viviam em estados que escolheram um conservador, enquanto as que doaram o menor percentual de sua renda viviam em estados que prefeririam Barack Obama. Na verdade, os 16 estados mais generosos classificados por percentuais de doações votaram no candidato mais conservador. Uma análise por cidade descobriu que cidades liberais como São Francisco e Boston ocupavam as últimas posições, enquanto Salt Lake City, Birmingham, Memphis e Nashville e Atlanta estavam entre as mais generosas. As diferenças não dependiam da renda. Todos os conservadores, fossem pobres, ricos ou de classe média, fizeram doações maiores do que os liberais. Esses resultados não significam que os conservadores se preocupam mais com os pobres do que os liberais. Pode ser que, como Albert Einstein, os liberais se sintam mais à vontade concentrando-se na humanidade do que nos humanos. Os liberais defendem leis que prestem assistência aos pobres. Comparado às doações para instituições de caridade, atuar sobre a legislação é uma abordagem mais prática para o problema da pobreza. Isso reflete uma diferença de foco frequentemente observada. Pessoas dopaminérgicas estão mais interessadas em ação, à distância e planejamento, enquanto aquelas com alto níveis de IAAs tendem a se concentrar no que está próximo. Nesse caso, o governo atua como agente da compaixão liberal e também serve como amortecedor entre o benefeitor e o beneficiário. Os recursos para os pobres são fornecidos por burocracias financiadas coletivamente por milhões de contribuintes individuais. O que é melhor, política ou caridade? Depende de como encaramos a questão. Como seria de esperar, a abordagem dopaminérgica da política maximiza os recursos que são disponibilizados para os pobres. Maximizar recursos é o que a dopamina faz melhor. Em 2012, os governos federal, estadual e locais gastaram cerca de US$ 1 trilhão em programas de combate à pobreza, o que representa aproximadamente US$ 20 mil para cada pobre nos Estados Unidos. As doações para instituições de caridade, por sua vez, foram de apenas US$ 360 bilhões. A abordagem dopaminérgica proporcionou quase 3 vezes mais dinheiro. No entanto, o valor da ajuda não é contabilizado apenas em dólares e centavos. Por seu caráter interpessoal, o impacto emocional da assistência prestada pelo governo é diferente da conexão com uma igreja ou uma instituição de caridade. As instituições de caridade são mais flexíveis que a lei, portanto, mais capazes de concentrar nas necessidades particulares de indivíduos reais, em oposição a grupos definidos de modo abstrato. As pessoas que trabalham para instituições de caridade privadas geralmente estão em contato próximo, muitas vezes físico, com os necessitados. Essa relação íntima permite que os conheçam e individualizem a assistência prestada. Assim, os recursos materiais podem ser potencializados com apoio emocional, como ao ajudar as pessoas a arranjarem emprego ou, de modo mais genérico, a mostrar aos desfavorecidos que outra pessoa se importa de verdade com eles enquanto indivíduos. Muitas instituições de caridade enfatizam o bom caráter e a responsabilidade pessoal como as formas mais eficazes de combater a pobreza. Tal abordagem não funcionará com todo mundo, mas para alguns será muito mais útil do que receber ajuda governamental. Há também um benefício emocional para o doador, o chamado paradoxo hedonista. A ideia desse paradoxo é simples. Quem busca a felicidade para si mesmo não a encontrará, mas quem ajuda os outros, sim. O altruísmo tem sido associado a aumento de bem-estar, saúde e longevidade. Há até evidências em que ajudar os outros retarda o envelhecimento em nível celular. Pesquisadores do Departamento de Bioética da Universidade Case Western Reserve sugerem que os benefícios do altruísmo podem advir de um estilo de vida mais ativo e com mais propósito, integração social mais profunda e abrandamento das preocupações causadas por problemas pessoais. Benefícios como esses podem ser alcançados somente com o pagamento de impostos. Se a política direciona mais recursos para os pobres e a caridade agrega benefícios adicionais, por que não fazer ambas as coisas?
O problema é que a dopamina e os neurotransmissores do sistema de AAs geralmente se opõem, criando um problema de ou. As pessoas favoráveis à assistência governamental para os pobres, uma abordagem dopaminérgica, são menos propensas a doar, uma abordagem AA, e vice-versa. O Departamento de Pesquisas Sociais da Universidade de Chicago acompanha tendências, atitudes e comportamentos da sociedade americana desde 1972. Uma de suas incumbências é pesquisar a desigualdade de renda. Os resultados obtidos demonstram que os americanos que se opõem fortemente à ação governamental para resolver o problema doaram 10 vezes mais para instituições de caridade do que aqueles que apoiam fortemente as ações do poder público. $1.627 por ano contra $140. Da mesma forma, em comparação com os indivíduos que defendem mais gastos com a assistência social, os que acreditam que o governo gasta muito com os pobres são mais propensos a dar informações a alguém na rua, a devolver troco extra e a dar comida ou dinheiro a um sem-teto. Quase todas as pessoas querem ajudar os necessitados, mas farão isso de modos diferentes dependendo de sua personalidade, dopaminérgica ou AA. As pessoas dopaminérgicas desejam que os pobres recebam mais ajuda, enquanto as pessoas AA preferem prestar ajuda em nível individual. Emparelhando os conservadores. A preferência por contato próximo e pessoal que leva os conservadores a adotar uma abordagem mais prática para ajudar os pobres também os torna mais propensos a estabelecer relacionamentos monogâmicos de longo prazo. O The New York Times relatou que passar a infância em praticamente qualquer lugar da predominantemente democrata América Azul, sobretudo em bastiões liberais como Nova York, São Francisco, Chicago, Boston e Washington, torna as pessoas cerca de 10 pontos percentuais menos propensas a se casarem em relação ao restante do país. Além disso, quando se casam, os liberais são mais propensos a trair. Além de doações a instituições de caridade, o Departamento de Pesquisas Sociais também rastreia o comportamento sexual dos americanos. A partir de 1991, seus pesquisadores começaram a perguntar: você já fez sexo com alguém que não fosse seu marido ou esposa quando era casado? O Dr. Kanazawa, que avaliou a relação entre ideologia política e inteligência, analisou esses dados para descobrir quem tinha mais probabilidade de responder sim à pergunta. Entre os que se identificaram como conservadores, 14% já haviam traído seu cônjuge. O número caiu ligeiramente para 13% entre os que se identificaram como muito conservadores. Entre os liberais, 24% tinham sido infiéis. E o número subiu para 26% entre os que se descreveram como muito liberais. A mesma tendência foi observada quando os dados de homens e mulheres foram analisados separadamente. A doutora Ellen Fisher, consultora-chefe do Match.com, um site de relacionamentos, especulou que os conservadores são melhores em abrir mão do controle, algo necessário para que o orgasmo ocorra. Ela atribuiu isso ao fato de que os conservadores têm valores mais claros, o que facilita o relaxamento. Essa explicação, que se baseia numa conexão entre valores claros e desinibição durante o clímax, pode não ser a mais correta. Talvez haja outras mais simples, baseadas no que sabemos sobre a neurologia do sexo. Obviamente, abrir mão do controle para se entregar ao orgasmo é mais fácil em relacionamento onde existe confiança. Esse tipo de relacionamento é mais comum entre os estáveis conservadores do que entre os dopaminérgicos liberais em busca de novidades. Além disso, a capacidade de desfrutar das sensações físicas do sexo requer a supressão da dopamina por neurotransmissores AAs, como endorfinas e endocannabinoides. Uma atividade maior no sistema de AAs em relação à dopamina torna essa mudança mais fácil. Finalmente, como é de esperar ao comparar liberais com sua dopamina elevada com conservadores com seus neurotransmissores AAs elevados, os conservadores são mais felizes que os liberais. Uma pesquisa realizada de 2005 a 2007 descobriu que 66% dos republicanos estavam muito satisfeitos com sua vida em comparação com 53% dos democratas.
61% dos republicanos se descreveram como muito felizes, mas menos da metade dos democratas foi capaz de dizer o mesmo. De modo semelhante, as pessoas casadas eram mais felizes que as solteiras, e as que iam à igreja eram mais felizes do que as que não iam. Entretanto, o mundo raramente é simples. Apesar das taxas mais altas de satisfação conjugal, orgasmos mais prováveis e menos traição, os casais dos estados vermelhos são mais propensos a se divorciar do que os casais em estados azuis. E então consomem mais pornografia. Embora esses achados parecem surpreendentes, uma explicação é que são resultado de uma ênfase cultural maior na religião organizada. Casais que vivem em estados predominantemente republicanos são pressionados a se casar mais cedo e são menos propensos a viver juntos ou fazer sexo antes do casamento. Consequentemente, têm menos oportunidades de se conhecer antes do casamento, o que pode desestabilizar a união. A desaprovação do sexo antes do casamento, por sua vez, pode ensejar um uso maior de pornografia no sentido de obter alívio sexual. Hippies e evangélicos. Além de complexos, os partidos políticos são heterogêneos, compostos por grupos que possuem crenças conflitantes. Entre os republicanos, há os defensores do Estado mínimo, para quem os indivíduos devem fazer suas escolhas livres de leis e regulamentos controladores. Mas há também os evangélicos politicamente ativos, que desejam tornar o país um lugar melhor legislado sobre a moralidade. Não é de surpreender que um grupo que se define pela adoração de uma entidade transcendente e enfatiza conceitos abstratos como justiça e misericórdia tenha uma abordagem mais dopaminérgica da vida. Seu apego a uma evolução moral contínua e a vida após a morte também revela um foco no futuro. São os progressistas da direita. À esquerda estão os hippies, que valorizam a sustentabilidade e muitas vezes desaprovam a tecnologia, preferindo levar uma vida profundamente conectada à Terra. Preferem a experiência do aqui e agora à busca do que não tem. São os conservadores da esquerda, que rejeitam a flecha progressista em favor do círculo conservador. Essa complexidade nos lembra que, ao estudar tendências sociais, é importante ter cuidado e manter a mente aberta. A completa inversão dos resultados do estudo sobre política e traços de personalidade demonstra que os dados podem ser interpretados erroneamente e ainda assim ser aceitos como corretos. Pior ainda, a qualidade dos dados é sempre imperfeita e as informações coletadas de pesquisas feitas com milhares de pessoas terão mais erros do que dados de ensaios clínicos supervisionados de perto. As pesquisas também dependem da honestidade dos entrevistados. É possível que os conservadores estivessem menos dispostos do que os liberais a admitir a infidelidade conjugal ou infelicidade com a vida, o que pode ter distorcido os resultados do Departamento de Pesquisas Sociais. Outro problema é que as pesquisas científicas podem ser inconsistentes. Alguns estudos sobre a neurociência do pensamento político têm um gêmeo do mal, por assim dizer, que analisou a mesma questão e encontrou o resultado oposto. No geral, porém, os dados apoiam uma tendência a uma ideologia política progressista entre pessoas com personalidade mais dopaminérgica e conservadora para os que possuem níveis mais baixos de dopamina e níveis mais altos de AAs. O quadro geral pode ser algo assim. Em média, os liberais são mais cerebrais, inconstantes, criativos, inteligentes, insatisfeitos e propensos a pensar no futuro. Os conservadores, por sua vez, são confiáveis, estáveis, convencionais, felizes, menos intelectualizados e mais propensos a se sentir confortáveis com as emoções. O eleitor irracional confiável. Embora muitos conservadores e muitos liberais tendam a votar conforme a linha do partido, outros eleitores têm ideologias mais moderadas. São os independentes, abertos à persuasão política. Influenciar as opiniões desse grupo é essencial para uma campanha bem-sucedida e a neurociência pode lançar luz sobre melhores formas de fazê-lo. A arte da persuasão e a neurociência se encontram no ponto em que as decisões são tomadas e as ações postas em práticas, isto é,
na interseção entre os circuitos da dopamina do desejo e os circuitos da dopamina de controle, onde pesamos opções e fazemos escolhas sobre o que será melhor para o nosso futuro. Seja pegando um detergente na prateleira de um supermercado, seja apertando um botão para escolher um candidato na política, saberemos que estamos nos domínios da dopamina de controle fazendo uma simples pergunta: o que é melhor para o meu futuro a longo prazo? Mas convencer a dopamina de controle e superar todos os argumentos contrários que inevitavelmente surgirão é algo difícil de fazer com um adesivo no vidro do carro ou um comercial de 30 segundos na televisão. E de um ponto de vista puramente prático, provavelmente nem vale a pena fazer isso. Decisões racionais são frágeis, sempre passíveis de revisão à medida que novas evidências surgem. A irracionalidade é mais duradoura e tanto a dopamina do desejo quanto os caminhos das substâncias AA podem fazer as pessoas tomarem decisões irracionais. As ferramentas mais eficazes são o medo, o desejo e a simpatia. Por que estamos nos divertindo até a morte? No provocativo livro de 1985, Divertindo-nos até a Morte, o estudioso de mídias Neil Postman argumentou que o discurso político estava sendo rebaixado pela ascensão da televisão. Postman observou que os noticiários da televisão já haviam adquirido muitas das características do entretenimento e citou Robert McNeil, apresentador de telejornais. A ideia, escreve ele, é manter tudo breve para não forçar a atenção de ninguém, proporcionando estímulos constantes por meio de variedade, novidade, ação e movimento. O telespectador não precisa prestar atenção em nenhum conceito, em nenhum personagem e em nenhum problema por mais que alguns segundos de cada vez. 3 décadas mais tarde, as notícias na internet obedecem aos mesmos preceitos. Mesmo os veículos considerados sérios preenchem suas páginas iniciais com manchetes breves e provocativas. A maioria não publica matérias longas e reflexivas, limitando-se a vídeos curtos e superficiais. Postman afirmou que isso é indício de um problema grave, mas não conjecturou sobre por que preferimos entretenimento a argumentos sérios quando debatemos assuntos importantes para o país. 30 anos depois, o problema permanece. Das infinitas formas que a tecnologia de comunicação poderia ter tomado, porque os noticiários da internet, assim como os da TV, prefeririam brevemente e a novidade a análises profundas. Os acontecimentos do mundo não mereciam mais atenção? A resposta é a dopamina do desejo. Uma história curta e superficial se destaca da paisagem, é proeminente. Oferece uma rápida dose de dopamina e captura nossa atenção. Assim, clicamos em uma dezena de manchetes sedutoras que levam a vídeos de gatinhos e pulamos o longo texto sobre assistência à saúde. Informar-se sobre o sistema de saúde é mais pertinente para a nossa vida, mas o trabalho de processar a matéria não é páreo para prazer fácil oferecido pelos baratos da dopamina. A dopamina de controle pode retroceder, mas é invariavelmente dominada pela enxurrada de tudo que for novo e brilhante, e essas coisas são a moeda da internet. Aonde isso vai levar? Provavelmente não a um renascimento do jornalismo de formato longo. À medida que as histórias curtas e superficiais se tornam prevalentes no ambiente das notícias, estas precisam ficar ainda mais curtas e superficiais para competir. Onde terminará esse ciclo? Mesmo as palavras podem já não ser fundamentais. A maioria dos celulares agora oferece algo mais rápido e simples e mais grosseiro para chamar a sua atenção. Um emoji. Postman pode não ter descoberto a causa neurocientífica de tudo isso, mas entendeu seus efeitos. É assim nos movimentos rapidamente para um ambiente de informação que pode ser chamado de busca trivial. Assim como o jogo com esse nome usa os fatos como fonte de diversão, nossos noticiários também o fazem. Já ficou demonstrado muitas vezes que uma cultura pode sobreviver à desinformação e às opiniões falsas, mas ainda não foi demonstrado se uma cultura pode sobreviver analisando o mundo em meia hora, ou se o valor do noticiário é determinado pelo número de risadas que provoca. Ter amado e perdido dói mais.
Além de explorar as necessidades primitivas, outra razão pela qual o medo funciona tão bem é a aversão à perda. Significa que a dor da perda é mais forte que o prazer do ganho. Por exemplo, a dor de perder $20 é maior que o prazer de ganhar $20. Eis porque a maioria das pessoas rejeita uma aposta em um jogo de cara ou coroa, cujo percentual de acerto é de 50%, quando a quantidade de dinheiro envolvida é significativa. Na verdade, a maioria das pessoas rejeita apostar $20 para receber $30. O pagamento precisa ser o dobro da aposta, $40 neste caso, para que a maioria aceite a aposta. Um matemático diria que, quando a chance de ganhar é de 50% e o pagamento é maior que a aposta tem um valor líquido positivo, você deve apostar. Vale notar que isso só funciona se o valor for acessível. É racional apostar $20 que você gostaria indo ao cinema, mas não os $200 que você precisa para pagar o aluguel. Mesmo assim, a maioria das pessoas rejeita a oportunidade de ganhar $30 em um cara ou coroa de $20. Por que isso acontece? Quando os cientistas realizaram exames cerebrais durante experimentos com apostas, olharam primeiro para a dopamina. Descobriram que a atividade neural no circuito do desejo aumentava após as vitórias e diminuía após as derrotas, como era de se esperar. Mas as mudanças não eram e nem foram simétricas. A magnitude da diminuição após as perdas era maior do que o aumento após os ganhos. O circuito dopaminérgico estava espelhando a experiência subjetiva. O efeito da perda era maior que o efeito do ganho. Que vias neurais estariam por trás desse desequilíbrio? O que estaria amplificando a reação à perda? Os pesquisadores voltaram a atenção para a amígdala, uma estrutura AA que processa o medo e outras emoções negativas. Sempre que um participante perdia uma aposta, sua amígdala se ativava, intensificando os sentimentos de angústia. Era a emoção AA gerando aversão a uma perda. O sistema de AAs não se preocupa com o futuro, não se importa com o que podemos obter. Preocupa-se com o que temos no momento. E quando o que temos está sob ameaça, surgem o medo e a angústia. Outros estudos apresentaram resultados semelhantes. Em um dos experimentos, os participantes foram aleatoriamente designados para receber uma xícara de café. Metade do grupo ganhava e a outra metade não. Logo após a entrega das xícaras, os pesquisadores deram aos participantes a oportunidade de negociar uns com os outros, xícaras por dinheiro. Os proprietários das xícaras foram instruídos a definir um preço que aceitariam, e os compradores estabeleceram um preço que pagariam. Os proprietários pediram uma média de $5,78 e os compradores ofereceram uma média de $2,21. Os vendedores estavam relutantes em abrir mão de suas xícaras. Os compradores estavam relutantes em abrir mão de seu dinheiro. Tanto uns quanto outros relutavam em abrir mão do que possuíam. O papel essencial da amígdala na aversão à perda foi confirmado por algo chamado experimento da natureza, que pode ser definido como doenças e lesões que revelam importantes saberes científicos. São fascinantes porque, em geral, seriam experimentos extremamente antiéticos se algum cientista os realizasse. Ninguém vai pedir a um cirurgião para abrir a cabeça de uma pessoa e arrancar sua amígdala, mas de vez em quando acontece de forma espontânea. No caso mencionado, foram estudados 2 pacientes que sofriam da doença de Urbach-White, uma condição rara que destrói a amígdala em ambos os lados do cérebro. Quando os cientistas lhes propuseram algumas apostas, eles atribuíram peso igual aos ganhos e às perdas. Sem a amígdala, a aversão à perda desapareceu. De certa forma, a aversão à perda é uma aritmética simples. O ganho é sobre um futuro melhor, portanto, apenas a dopamina está envolvida. A possibilidade de ganho recebe mais 1 da dopamina e 0 dos neurotransmissores AAs, porque os AAs só se preocupam com o presente. A perda também é sobre o futuro, então diz respeito à dopamina e recebe menos 1. Mas também diz respeito ao presente, porque afeta valores que possuímos no momento. Então as AAs dão 1 menos 1. Eis o resultado. Ganho é igual a mais 1. Perda igual a menos 2. Exatamente o que se observa em varreduras cerebrais e nos experimentos com apostas.
O medo, assim como o desejo, é principalmente um conceito futuro, o reino da dopamina. Mas o sistema de IAA dá impulso à dor da perda sob a forma de ativação da amígdala, inclinando nosso julgamento a seu favor quando temos que tomar decisões sobre a melhor forma de gerenciar um risco. Prever ou proteger. Embora a aversão à perda seja um fenômeno universal, existem diferenças entre grupos. Em geral, os dopaminérgicos liberais são mais propensos a acolher mensagens que oferecem benefícios, como oportunidades para obter mais recursos, enquanto os conservadores do AA têm mais tendência a acatar mensagens que oferecem segurança, como manter o que possuem no momento. Os liberais apoiam programas que, segundo acreditam, levarão a um futuro melhor, como educação subsidiada, planejamento urbano e projetos tecnológicos financiados pelo governo. Os conservadores preferem programas que projetam seu modo de vida atual, como gastos com despesa, defesa e ordem pública, e limites à imigração. Liberais e conservadores têm suas razões para comparar ameaças e benefícios de modo a obter o que acreditam ser conclusões racionais resultantes de cuidadosa avaliação das evidências. O que provavelmente não ocorre. O mais provável é que haja uma diferença fundamental no modo como seus cérebros são conectados. Pesquisadores da Universidade de Nebraska selecionaram um grupo de voluntários com base em suas crenças políticas e mediram seu nível de excitação ao ver fotos que evocavam desejo ou angústia. A palavra excitação é bastante usada para descrever excitação sexual, mas amplamente, porém, é uma medida do grau de envolvimento de uma pessoa com o que ocorre ao seu redor. Quando ela está interessada e engajada, seu coração bate um pouco mais rápido, a pressão sanguínea sobe um pouco e as glândulas sudoríparas liberam pequenas quantidades de transpiração. Os médicos chamam isso de resposta simpática. O modo mais comum de avaliar uma resposta simpática é conectar eletrodos ao corpo de uma pessoa e medir como a eletricidade flui. Sendo a água salgada, o suor conduz eletricidade melhor do que a pele seca. Quanto mais excitada uma pessoa está, mais facilmente a eletricidade viaja. Depois de fixarem os eletrodos nos participantes da pesquisa, os pesquisadores lhes mostraram 3 fotos angustiantes: uma aranha no rosto de um homem, uma ferida aberta com larvas e uma multidão agredindo um rapaz. E 3 fotos positivas: uma criança feliz, uma tigela de frutas e um coelho fofinho. Os liberais tiveram uma resposta mais forte às fotos positivas e os conservadores às negativas. Como os pesquisadores estavam medindo uma reação biológica, transpiração, a resposta não poderia ser intencionalmente controlada pelos participantes, algo mais básico que uma escolha racional estava sendo medido. Em seguida, os estudiosos usaram um dispositivo de rastreamento ocular para determinar quanto tempo os voluntários passavam olhando para uma colagem de fotos, positivas e negativas, exibidas ao mesmo tempo. Ambos os grupos, liberais e conservadores, passaram mais tempo olhando as imagens negativas, resultado consistente com o fenômeno universal de aversão à perda. No entanto, os conservadores passaram muito mais tempo olhando para as imagens que provocavam medo, enquanto os liberais dividiram sua atenção de modo mais equilibrado. Houve evidências de aversão a perdas em ambos os grupos, porém mais pronunciadas entre os conservadores. 3 meios de fazer de você um conservador. A relação entre conservadorismo e ameaças é uma via de mão dupla. Os conservadores são mais propensos do que os liberais a se concentrar nas ameaças. Ao mesmo tempo, quando pessoas de qualquer inclinação se sentem ameaçadas, tornam-se mais conservadores. É sabido que os ataques terroristas aumentam a popularidade dos candidatos conservadores, mas mesmo pequenas ameaças, tão pequenas que nem temos consciência delas, empurram as pessoas para a direita. No intuito de testar a relação entre ameaças sutis e ideologia conservadora, pesquisadores abordaram estudos em um campus universitário e pediram a eles que respondessem uma pesquisa sobre suas crenças políticas. 50% dos participantes estavam sentados próximo a um produto higienizante para as mãos, um lembrete do risco de infecções,
Os outros 50% foram levados para uma área diferente. Os que estavam sentados perto do higienizante apresentaram altos níveis de conservadorismo moral, social e fiscal. O mesmo ocorreu quando alguns alunos foram solicitados a usar um lenço higienizante antes de se sentar diante de um computador para responder às perguntas da pesquisa. Vale notar que as eleições são realizadas durante a temporada de gripe e as máquinas de votação com tela sensível ao toque são um foco de germes. Assim, não é incomum ver produtos higienizantes para as mãos nos locais de votação. O professor Wilson, psicólogo que estuda a influência da evolução no comportamento humano, fez piada com isso, dizendo que durante o período eleitoral, placas de banheiro com os dizeres "os funcionários devem lavar as mãos antes de retornar ao trabalho" são outdoors dos partidos republicanos. Modulação neuroquímica do julgamento moral. As drogas também funcionam. Os cientistas podem fazer as pessoas se comportarem de modo mais conservador administrando medicamentos que aumentam a serotonina, o neurotransmissor AA. Em um experimento, os participantes receberam uma dose única do medicamento citalopram, um fármaco serotoninérgico comumente usado para tratar a depressão. Após tomar a medicação, eles ficaram menos focados no conceito abstrato de justiça e mais focados em proteger as pessoas. Isso ficou demonstrado por seu desempenho em algo chamado jogo do ultimato. Eis como o jogo funciona. Há 2 jogadores no grupo do jogo do ultimato. Um deles, chamado de proponente, recebe uma quantia em dinheiro, por exemplo, $100, e é instruído a compartilhá-la com o outro jogador, chamado de respondente. O proponente pode oferecer ao respondente quanto quiser. Se o respondente aceitar a oferta, ambos ficam com o dinheiro. Por outro lado, se o respondente rejeitar a oferta, nenhum dos jogadores recebe nada. Cada jogador tem apenas uma chance. Um respondente perfeitamente racional aceitaria qualquer oferta, até mesmo $1. Aceitando, estará financeiramente melhor do que antes. Mas se recusá-la, não ganha nada. Portanto, rejeitar qualquer oferta, por menor que seja, contraria seu interesse financeiro. Na prática, porém, as ofertas baixas são rechaçadas porque ofendem nossa noção de jogo limpo. Uma oferta baixa nos faz querer punir o proponente, dando-lhe um prejuízo financeiro. Em média, os respondentes tendem a castigar os proponentes que ofereceram 30% ou menos do dinheiro que lhe pediram que compartilhassem. Esse percentual não é imutável. Pessoas diferentes sob condições diferentes tomarão decisões diferentes. Pesquisadores das universidades de Cambridge e Harvard descobriram que os respondentes que receberam citalopram tinham 2 vezes mais chances de aceitar as ofertas baixas. Combinando esses resultados com os de testes adicionais de julgamento moral e comportamento, os pesquisadores concluíram que os respondentes que haviam tomado citalopram relutavam em prejudicar o proponente caso rejeitassem a oferta. O efeito oposto foi observado quando os cientistas deram a eles uma droga que reduzia os níveis de serotonina. Nesse caso, os respondentes ficaram mais dispostos a prejudicar o proponente para servir ao bem maior de impor padrões de justiça. Os pesquisadores concluíram que a droga que aumenta a serotonina aumentou o que eles chamaram de aversão a danos. Esse aumento desvia o julgamento moral de um objetivo abstrato, impor a justiça, para evitar ações que possam prejudicar alguém, privar o proponente de sua parte do dinheiro. Pensando no problema do trem, a abordagem lógica era matar uma pessoa para salvar 5. Na abordagem da aversão a danos, porém, não se tira a vida de alguém em benefício de outros. Usar drogas para influenciar decisões tem um inquietante nome de modulação neuroquímica do julgamento moral. Uma única dose de citalopram tornou as pessoas mais dispostas a perdoar comportamentos injustos e menos dispostas a considerar o prejuízo de outra pessoa como algo permissível, atitude consistente com a predominância do AA. Os pesquisadores descreveram esse comportamento como pró-social no nível individual. Pró-social é um termo que significa disposição para ajudar outras pessoas. Rejeitar ofertas injustas é chamado de pró-social em nível de grupo. Punir pessoas que fazem ofertas injustas promove a justiça e beneficia a comunidade maior,
o que é mais consistente com uma abordagem dopaminérgica. Eles devem ficar ou devem ir? O contraste indivíduo-grupo está muito presente no debate sobre imigração. Os conservadores tendem a enfocar grupos menores, como indivíduos, famílias e país, enquanto os liberais são mais propensos a se concentrar no maior grupo de todos, a comunidade global de todos os homens e mulheres. Os conservadores estão interessados nos direitos individuais e alguns apoiam a ideia de construir muros para manter os imigrantes ilegais fora de seu país. Os liberais veem os indivíduos como interligados e alguns falam em abolir completamente as leis de imigração. Mas o que acontece quando os imigrantes de fato aparecem? Quando deixam de ser uma ideia e se transformam em realidade? Quando, em vez de algo distante e abstrato, instalam-se bem ao nosso lado? Não há estudos em larga escala que ofereçam uma resposta a essa pergunta, mas há evidências endógenas de que a experiência A de contato direto produz resultados diferentes quando comparados à experiência dopaminérgica de definição de políticas. Em 2012, o The New York Times fez uma reportagem sobre um grupo chamado Desocupy Springs, que surgiu na área de Springs, no coração do subúrbio de Hamptons, na cidade de Nova York. Subúrbio este, muito liberal e muito rico. O grupo defendia a repressão aos imigrantes sem parentesco entre si que estavam lotando casas unifamiliares do bairro, o que violava o código habitacional local. O Desocupem argumentava que seus novos vizinhos estavam sobrecarregando as escolas e desvalorizando os imóveis da região. Na mesma linha, um estudo da Universidade de Dartmouth descobriu que, em comparação com os estados republicanos, os estados democratas fazem mais restrições à entrada de imigrantes pobres. Tais restrições incluem limitar o número de famílias autorizadas a morar em uma única casa e impor regras rígidas de zoneamento que reduzem a oferta de moradias populares. Economistas analisaram o impacto do zoneamento no acesso a moradias. Descobriram que, na maior parte do país, os custos de moradia são muito próximos dos custos de construção. No entanto, são significativamente mais altos na Califórnia e em algumas cidades da costa leste. Também observaram que, nessas áreas, as autoridades que regulam o zoneamento tornam as novas construções extremamente caras, com um custo até 50% maior nas áreas urbanas, que são preferidas pelos imigrantes. As barreiras que excluem os imigrantes pobres são uma reminiscência da Declaração de Einstein. Meu apaixonado senso de justiça e responsabilidade social sempre contrastou, estranhamente, com minha acentuada falta de necessidade de contato direto com outros seres humanos. Conservadores parecem ser o oposto. Eles querem excluir os imigrantes ilegais do seu país para evitar o que temem ser uma transformação fundamental de sua cultura. No entanto, a aversão a danos os motiva a cuidar dos seus que estão aqui. William Sullivan, que escreve para a publicação conservadora American Thinker, observou que, em meio aos debates sobre imigração, importantes figuras conservadoras dirigiram-se à fronteira mexicana com o propósito de ajudar grupos religiosos na assistência aos imigrantes, levando refeições quentes e água fresca, além de um carregamento de ursinhos de pelúcia e bolas de futebol. Alguns classificaram essa ajuda como golpe publicitário, mas ela é consistente com a abordagem abrangente que enfatiza a aversão a danos, resguardar os status quo e, ao mesmo tempo, proteger os indivíduos em situação vulnerável. De maneiras opostas e complementares, liberais e conservadores querem ajudar os imigrantes empobrecidos. Ao mesmo tempo, ambos querem mantê-los à distância. Não seja enganado novamente. No fim das contas, o obstáculo fundamental para que a harmonia prevaleça é que o cérebro liberal é diferente do cérebro conservador, o que dificulta a compreensão mútua. Como a política é um jogo de antagonismos, essa falta de compreensão acarreta a demonização da parte contrária. Os liberais acreditam que os conservadores querem devolver o país a uma época em que as minorias eram tratadas com enorme injustiça. Os conservadores acreditam que os liberais pretendem aprovar leis repressivas, de modo a controlar todos os aspectos da vida deles. Na verdade, a maioria em ambos os lados do espectro político deseja o melhor para todos os americanos.
com exceções. Há pessoas más em todos os lugares. Além disso, os maus são mais assíduos no noticiário, por serem mais interessantes que as boas pessoas e mais úteis como as armas políticas. No entanto, não representam o típico democrata ou republicano. A maioria dos conservadores só quer ser deixada em paz, quer a liberdade de tomar as próprias decisões com base nos próprios valores. A maioria dos liberais quer ajudar as pessoas a levar uma vida melhor. Seu objetivo é que todos sejam mais saudáveis, se sintam mais seguros e vivam livres de discriminação. Mas alguns líderes políticos se beneficiam de incitar a hostilidade entre os dois grupos, pois isso fortalece a lealdade de seus seguidores. O importante é sempre lembrar que os liberais querem ajudar as pessoas a melhorar de vida, os conservadores querem deixar as pessoas felizes e os políticos querem poder.